Sejam bem-vindos ao 5º episódio de His Dark Materials, o podcast oficial. Olá, meus gípsios, gípsias, ursos polares, tudo bem com vocês? Tudo ótimo e com vocês? Boa noite, nação urso polar do país. MM aqui, acompanhado como sempre de... Jéssica Correia. E Ana Clara Mata. Então, já vamos aqui pro 5º episódio do podcast, onde a gente vai analisar, coincidentemente, o 5º episódio. Olha só. De His Dark Materials, a série original da HBO. Como sempre, lembrando que é um episódio do podcast onde a gente vai falar de spoilers, onde a gente vai analisar coisas que estão na série, que estão no livro. Então, se você não viu o episódio ainda, pausa, assiste na HBO numa reprise ou assiste no HBO Go. Correto? Correto. Pode confiar na gente pra colocar a carruagem na frente dos ursos. Então a gente... Bora lá. Cara, esse episódio pra mim é onde as coisas começam, a história realmente agora começa a pegar fogo, né? Avisa pro Lee Scoresby que o balão decolou. Todo mundo se encontrou, todo mundo... Os grupos já estão formados, quem é do bem, quem é do mal, quem tem que ler coisa mágica, quem é o escolhido, quem não é. E agora a gente tá indo todo mundo se encontrar no mesmo lugar, no norte, no famoso Svalbard. Para o grande conflito que é o objetivo e o ponto final da jornada de Lyra Belacqua. Então, Lyra, logo no começo desse episódio, como a gente vem falando aqui todos os episódios do podcast, claramente Philip Pullman, quando escreveu His Dark Materials, ele se apropriou da jornada do herói, né? Então a gente tem a jornada do herói. E quase sempre a jornada do herói você tem uma profecia. Sim. Esse episódio a gente começa com uma personagem que a gente conhece, né? Então a voz dela, primeiro, nesse episódio, ela já foi citada antes, que é a Serafina Pekkala, que é a nossa bruxa, a rainha das bruxas do norte, falando da profecia da Lyra, de como ela é a criança destinada a trazer o fim do destino. Olha só. Então, você tem um destino de acabar com o próprio destino. Olha que barra, né? Sim. Indestinar o destino. Então ela já vem, só que ao mesmo tempo que ela fala de uma menina que vai fazer isso, ela fala de um menino que vai fazer com ela. E nesse episódio a gente conhece um personagem novo, que é o Will Perry. O Will Perry, pra quem não lê os livros, ele é um personagem muito importante. Só que ele é um personagem muito importante no segundo livro. Então aqui a gente começa, na adaptação do Jack Thorne, a desviar da história original de Philip Pullman, não é, Ana? Digamos que a faca sutil acabou de cortar uma passagem para a primeira temporada. Então agora nós estamos conhecendo toda uma trama e todo um universo de personagens que, teoricamente, que estava destinado a aparecer na adaptação do próximo livro. Exato, a gente não sabe quando o próximo livro, quando vai começar ele. Sim. Mas o Will, a família dele, eles já trouxeram John Perry, já trouxeram todas essas coisas de andar, né? Que é o Lorde Boreal vindo, né? Pra nossa realidade, pra Oxford do nosso mundo. O pai do Will, que é o John Perry, apareceu, né? 1 ou 2 episódios atrás. Nesse a gente começa a conhecer mais uma mãe, que é a mãe do Will, a esposa do John. Mas isso se você lê o livro, então a gente que é muito fã do livro, você só vai ter esses conhecimentos no segundo. Sim. E aqui, acho que é bem natural ele trazer, ainda mais nesse episódio, porque é um episódio sobre mães também, sobre mães perdendo e ganhando filhos, né? Aqui é o Will, você já vê o posicionamento dele, como ele já moleque, ele ainda assim é um moleque que luta boxe, que tem uma força, e essa força provavelmente vem porque a mãe dele tem algum tipo de doença mental. E o pai dele sumiu, no meio do episódio a gente descobre, há 13 anos, se não me engano, né? Isso. Então, ele, desde moleque, tem que cuidar da mãe. O senso de responsabilidade do Will é muito forte, né? É muito forte. Ele tem que cuidar da mãe dele como se fosse ele o pai da relação, Exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê lapsos da mãe dele, que acho que é uma coisa da série inteira, né? De ver o que não tá lá. Então, a Lyra vê o que não tá lá no pó. O Lord Asriel, a igreja, né? O Magisterium, eles estão muito procurando algo que não existe, mas todo mundo sabe que existe. Até a Serafina sabe, que as bruxas sabem que existem outros mundos há muito tempo, só que os humanos não sabem. Então talvez a doença mental tá vindo nesse lugar aqui, né? Exatamente. Em vários momentos do episódio, você percebe que existe uma lógica muito grande em tudo que a personagem da mãe do Will, que teoricamente tem essa doença mental, ela mostra muito no seu raciocínio. Ela fala sobre coisas que o nosso mundo, que é o mundo do Will, ele pode considerar como loucura. Mas até que ponto isso não quer dizer que ela vê mais?
ela, assim como a Lyra consegue enxergar no aletiômetro, ela consegue enxergar que existem outras realidades, que existe todo um universo que o resto do mundo em que ela vive, que é o nosso, que é o mundo do Will, não existe. Isso e o fato dela prestar atenção, então provavelmente ela tem algum tipo de autismo ou alguma coisa desse espectro que ela percebe detalhes, então ela percebe que alguém entrou na casa deles, mesmo que mudou uma coisa, 1 centímetro de lugar, sim. né? Quando ela fala com o Will, ela sabe onde as coisas estão guardadas, ela sabe de informações Sim. um pouco mais profundamente, então a gente não sabe exatamente que tipo de doença mental, só que ela tá vendo coisas que não tá lá, e principalmente esse fato dela ter que criar ao mesmo tempo o Will e ter esse senso de responsabilidade, porque ela sabe o que o John tava fazendo, né? Exatamente. E ela sabe, ela tem completamente a ciência de que o Will tem uma importância. Assim como a profecia da Serafina indica que existe um homem, que pode ser um menino, que pode ser o Will, vamos descobrir, ela também indica um destino grande pro Will. Ela fala que o pai, o John, sempre quis proteger os vulneráveis e que o Will pode pegar o manto do John. Então, ela vê esse destino de um herói, essa jornada, começando no Will desde o princípio. Então, ela sabe que ela tá criando alguém muito importante. Exatamente. E é muito importante, tanto que essa vai ser uma das razões que o Jack Thorne trouxe pra essa história, pra gente conhecer mais o Will antes das histórias, né, desses dois mundos Colidirem. se encontrarem, e Lyra e o Will, os dois predestinados, se encontrarem. Inclusive, grande nome, né? Will, a vontade. Vontade, né? Num mundo em que você não deve ter uma vontade própria, você deve seguir as direções do magistério, uma pessoa chamada vontade. Vontade, e a Lyra tem que se encontrar com o Will, né? Tem que encontrar com a vontade pra acabar com o destino. Então você vê que o Pullman, ele tá sempre brincando com símbolos, com alegorias, Sim. com nomes e tal. E aí a gente começa a encontrar começa a já ter algumas respostas para algumas coisas que não estavam lá. Então desde o John, a gente vê o John muito rapidamente com o Lorde Boreal no nosso mundo, no computador. O que eu acho curioso quando a gente é apresentado pro John nos episódios anteriores é que é falado também que ele tem algum tipo de problema mental. Vocês se lembram disso? Sim. A gente até comentou aqui que quando aparece o personagem, falam que ele tem algum tipo de doença. E aí você vê que também a esposa dele tem algum tipo, então você vê que todas as pessoas que têm contato com o desconhecido são tratadas como pessoas doentes. Exato. Então eu acho muito interessante a gente acompanhar esse desenvolvimento dessa trama. Talvez a gente pode até pensar no nosso mundo, né? Digamos que se a gente chegasse agora no meio da rua e falasse que a gente descobriu um portal para outra dimensão, como nós seríamos tratados? Sim. Então, como o mundo trata aqueles que veem algo de diferente, algo além da realidade palpável? É assim que o mundo, muito pautado em ciência e racionalidade, trata. Sim, não é? claro. Mas aqui você vê que até as pessoas loucas, né, têm esse senso de lógica. Então, Sim. o John, conhecido como louco, mas só que a gente sabe que ele não sumiu no Alasca, que ele foi pro norte, ele atravessou pro outro lado, porque o Lorde Boreal já falou nisso, mas ele deixa um dinheiro pra família dele receber, Então, isso que é muito porque interessante, sabe que a né? família ele vai precisar de grana pra algum lugar. Então foi Sim. tudo pensado pra ser desse jeito. É, e até uma curiosidade, mas como que eles recebem esse dinheiro? Como ele continua tendo esse contato, né? E a gente tem a dúvida também a gente ouve assim, ele não tinha acabado. Precisamos consertar esse mundo. Então, acho que aí é uma frase que a gente precisa prestar atenção pro resto da história. Sim, muito, porque acho que tudo linkando com a profecia da Lyra, com a profecia da Lyra e do Will, vem desse lugar. Cara, Eles consertar. se você consertar, se você acabar com o destino, que é exatamente tudo que o Magisterium tem, né? Esse senso de dever, de entitlement, né? De tipo, eu mereço fazer isso porque eu sou o Magistério, somente a Miss Coulter, é acabar com isso. Sim, Faz aí o que você quiser, porque a gente tem que ficar de boas, isso. né? Como várias das religiões. Então, acho que a discussão até do Philip Pullman, a discussão filosófica com o fim da igreja, com o fim de Deus, com o destino, e de a Lyra não poder saber que ela é predestinada a fazer Sim. alguma coisa, vem muito nesse espaço de discussão, né? De tipo, a gente tem que consertar, mas pra consertar você não pode saber que está consertando, porque Sim. senão você vai colocar para um outro É, caminho. o livre-arbítrio entra aí também, né? O free will. Free will. Olha A gente lá, vai. gente. Então a gente tem todas essas discussões, a gente vai saber mais, né? A gente já sabe que são personagens muito importantes para a história
dos livros daqui pra frente. Só que tem personagens que a gente já citou, que a gente já conheceu antes, que agora finalmente a gente vê, e é um grupo de personagens que eu gosto muito, Sim. que são as bruxas. Sim. Então aqui, pela primeira vez, a gente vê uma das bruxas, e você vê que e é uma bruxa que a gente já falou dela, que é a Serafina. Então a Serafina aparece. A gente já tava seguindo, né, o Demon dela há algum tempo. O Demon dela já apareceu. Então, pra quem não lembra dos episódios passados, as bruxas, diferente dos outros personagens no mundo da Lyra, eles conseguem mandar os Demons muito longe. Então, o Demon dela foi até os egípcios, quando eles estavam na cidade ali, já falou com o Father Corran, que já tem essa relação. E agora, quando eles estão chegando em Svalbard, eles começam eles se encontram, eles conversam. E é uma cena linda. Muito bonita. Então, pra quem não lembra ou quer relembrar, a Serafina e o Father Corran tem uma história pregressa que eles foram amantes quando o Father era jovem. E ela ficou grávida de um humano. E o filho deles morreu de uma doença. Então aqui eles têm até uma discussão da necessidade de salvar as crianças. Sim. Porque o Father, ele fala que ele precisa salvar, então ele tem esse senso, né? Sim. Pelo menos essas crianças eu tenho que salvar. Eu vou porque conseguir. o meu filho era um vírus, eu não tinha o que fazer. Mas ao mesmo tempo, ela questiona muito por que você encontrou a sua luta agora, porque parte da história da Serafina é que ela ficou buscando a vingança imediatamente após a perda do filho, e o Father entendeu, em sua sabedoria, que não era possível, que não havia nada que eles pudessem fazer. Então, é interessante como que pra ela ajudar naquele momento, ela tem quase um pouco de rancor em relação a isso, porque onde estava a sua vontade de lutar? Onde estava a sua vontade de se vingar e de salvar quando a gente podia ter vingado a morte do nosso filho? Mas ele sabe, a gente não podia ter vingado a morte do nosso filho. A morte do nosso filho não era vingável. E uma curiosidade aqui é que o vírus que o Philip Pullman comenta no livro é inspirado num vírus asiático, num vírus chinês, na gripe chinesa, que, se não me engano, foi uma grande epidemia que teve na Europa nos anos 30. Então foi uma epidemia real que matou muita gente, ainda mais no pós-guerra, que era justo a época, se você for ver cronologicamente, que eles se conheceram, mas só que é inspirado numa epidemia do nosso mundo que real não teve cura e aconteceu tudo isso. Então aqui também tem essa coisa do próprio tempo, né? Da relação do tempo. Então ele está se achando feio e velho. Sim. Ela fala pra ele que ela esquece de ver a frente das pessoas, né? A cara das pessoas, porque as pessoas morrem. E como bruxa, ela vê o lado de dentro. O lado de dentro dele não mudou nada, então ela reconheceria ele em qualquer lugar. Sim, é muito bonito. Talvez ela entenda que ela tem que ficar brava naquele momento, mesmo que perdeu o filho, porque ele vai embora e ela vai viver mais 200 anos e ela vai demorar 100 anos pra ficar em luta, um tempo perdido. Então tem muita questão aqui da relação das bruxas com os humanos. Sim, a própria maneira com a qual a mortalidade muda o nosso jeito de perceber as coisas. Como que toda a ideia de que o ser humano, ele é até um pouco obcecado com essa questão de envelhecimento, naquele relacionamento, ele provavelmente se sentia um pouco abaixo, né? Porque ele ia envelhecer e ela ia ficar bonita para sempre. Sim. Mas, no fundo, ela não tá preocupada com isso, porque isso é uma coisa que não significa nada no universo dela. Então, e a morte é uma coisa que tá muito presente nesse episódio aqui. Antes da gente chegar nisso, porque é uma coisa muito da temática judaico-cristã, né, que a gente tá falando aqui no livro todo. Mas aqui a gente tem a Serafina dando grandes informações, porque como bruxa, ela conseguindo mandar o Demon, eles conseguem interagir com mais gente e tem essas conexões. Então ela primeiro fala que as bruxas já sabiam que existiam outros mundos há milhares de anos, e que é a aurora que deixa a matéria dos mundos mais frágil. Então é por isso que a Lyra consegue ver. Então os poderes da Lyra estão crescendo, a gente vai falar um pouco disso. Que o Aziel consegue tirar foto. Então é na aurora, no norte, no Northern Lights, que é a aurora boreal, né? A aurora, que é o nome original do livro na Inglaterra, como a gente sempre lembra aqui. E ela também comenta que o Aziel está vivo. Sim. E ele está com os ursos e ele conseguiu convencer os ursos a continuar o trabalho dele. Então ele tá não só preso, ele tá preso, mas tá trabalhando. Mas tá trabalhando ali. Então ele tá em uma prisão domiciliar, mas ele tá conseguindo trabalhar. Então isso já é, por si só, você vê o poder dos pais da Lyra e da onde ela tira, é mesmo ela não sabendo que era filha deles, onde ela tira essa cabeça durice. E esse poder de persuasão que ela tem, né? Persuasão, porque enganação, ninguém engana os ursos. Ninguém engana. Então os ursos ali começam a ter essa relação.
E essa relação dos ursos a gente começa a ver muito forte. Por quê? Porque os poderes da Lyra estão crescendo. E nesse poder que está crescendo, você vê que tanto ela quanto os egípcios estão usando o aletiômetro até de uma maneira meio que, tipo, dá uma olhada aí, é como GPS. Dá uma olhada aí quanto tempo tem que ter. Vê pro tio aí. Vê aí. Ô, criança, vê aí pro tio quanto tempo falta. Então, tipo, o John Fa mesmo, né, pede pra Lyra ler o aletiômetro. E é nesse lugar que ela descobre que tem um fantasma na próxima cidade. Sim. E é um fantasma que ninguém quer que ela vá atrás. Então, o Father Coram, principalmente, no início, não quer. O John Fa não quer. É um desvio, você tá atrasando a viagem, criança. A gente não pode parar agora pra você ir no banheiro. Não pode, tipo, a criança falando, mas aí ela tem que confiar, ela tem que fazer acontecer. E nisso que ela começa a ter uma relação, que pra mim é uma relação muito bonita dos livros, que é entre o Iorek e a Lyra. Sim. Essa coisa de confiança. Cumplicidade. Exato. Então, o Iorek consegue levar ela pra lá, depois que eles conseguem convencer todo mundo que ela tem que ir. E a Macosta também ajuda muito, né? Tem toda uma conversa ali, do que assim que fazer. Eu quis trazer também um pouquinho sobre a Macosta, né? A gente já falando aqui dela rapidinho. É que ela tem um papel muito importante na trama. Você vê que os egípcios não fazem nada sem a autorização dela. Ela, novamente, fazendo o papel de mãe dos filhos e também mãe maternar de uma comunidade. Eu acho muito bonito isso e você vê que realmente a forma que ela vê o mundo, da forma livre dela, dos egípcios, você vê que ela sabe o que é melhor pra todo mundo e as pessoas confiam no taco dela. Isso é muito legal. E ela pondera as coisas, né? Ela meio que decide a luta que eles colocam a Lyra bem no centro, que é essa batalha de confiança de metade das pessoas querem que ela confie nos instintos dela, e os instintos eles são muito representados tanto pela habilidade dela de ler o aletiômetro, né, que é algo que é natural dela, que é algo que é inato, quanto os instintos que são uma questão animal. Isso a gente vai ver muito na trama sempre. Sim. Que é o nosso Daemon. O nosso Daemon, ele tem um instinto, ele pensa, eu acho que isso é uma boa ideia, eu acho que isso não é uma boa ideia. Sim. E ela tá sendo atraída por essa jornada em direção ao fantasma, pelos instintos, mas as autoridades, que é o John Fa, o Father Coram, eles talvez não queiram que ela vá. E quem meio que arbitra essa é a Macosta. É a Macosta. Uhum. É o bom senso da Macosta, é o bom senso da mãe. Que não é toda mãe nessa trama que tem. Mas que a Macosta, ela representa tanto muito na trama quanto na vida real. Né? Nossa, total. A gente tem esses papéis de mãe. Então, aqui é um episódio que é muito importante, porque você vê até onde isso vai. Então, a gente tem uma grande virada no papel da Macosta quando a gente descobre quem é o fantasma. Porque é isso, todo mundo tem um limite. Né? Isso. Todo mundo tem um lugar até onde ele vai. E acho que o limite, como aqui a gente tá explorando muito a opressão, né? Tipo, o controle, principalmente o controle que o magistério quer ter, o controle de mentes e de corpos e de muita coisa que a gente tá fazendo, como o fascismo tenta, como vários desses governos absolutistas tentam. Você tem um limite. E aí, esse limite ela encontra aqui. Então, ela pode ser a pessoa mais santa do mundo, que aqui ela... Gente, Mas aqui não tem conversa. Não tem conversa. Mas adiantando um pouco, uma coisa que a gente ainda vai falar é que eles falam sobre a questão da retirada do Daemon. Uhum. Que é sobre controle, não é? E essa frase eu achei muito forte, que é sobre controle, não é? Se você consegue tirar a alma de alguém, não existe nada que você não possa fazer. Sim. Exato. Aqui, então, vamos já entrar nesse assunto hiper delicado, que é quem é o fantasma. Então, quando a Lyra chega nessa vila... Depois de uma cavalgada linda. Então, essa é uma cena que quem é fã do livro estava esperando muito. Primeira vez que acontece essa cena, que é a Lyra cavalgando o Iorek, que eles viram amigos e tem essa coisa do poder, né? Dele protegendo, sendo o protetor dela, quase um segundo Daemon ali dela. Da liberdade, aquela cena é uma cena tão livre. E ela, tipo, correndo no gelo, no pôr do sol, né? É muito tipo, bonito. Sem armadura. Ele sem a armadura, então ele tá com ela, ele não tá pra lutar, né? Ele não tá pronto, ele tá ali pra proteger e ser ágil com ela. Uma informação legal de trazer do livro é porque explica por que ele não tá de armadura, né? Como é um caminho longo e a armadura pesa, ele sem armadura é mais leve e eles chegam mais rápido no destino. Inclusive, é o único motivo pelo qual ele consegue carregar os dois na volta, que ele fala. Isso. A minha armadura pesa mais do que 2 crianças. Exato. Então, você já pode aí fazer uma estimativa de quanto pesa uma armadura de urso. De aço estelar, né? Isso. Então, quando a gente chega nessa vila, a gente encontra
num lugar abandonado, ali a gente tá secando, né, umas coisas e tal. Um moleque que logo mais a gente descobre que é Billy Costa. Poxa, que momento. E aí, por que ele é um fantasma? Porque a gente descobre que ele tá sem o Demon. Sim. Então, ele tá com uma roupa, né, de como se fosse aqueles pijamas que a galera usava nos campos de concentração. Então, Sim. se você linkar 1 mais 1, você tem a Lyra achando um schematic, né, uma planta de um campo de concentração Sim. que tem uma faca onde tem um menino e um Demon separados. Os meninos acham que é Svalbard que tá no norte. As crianças são levadas pra lá. A gente sabe que o Demon é a alma. Então, quando a gente acha um fantasma, o que é esse fantasma? É quase o contrário do nosso fantasma dentro do nosso mundo, que o nosso fantasma é uma alma sem um corpo. Ali é um corpo sem uma alma. Então, é um corpo que tá lá sem o Demon, então sem a alma dele. Eu acho que eu posso falar por praticamente todas as pessoas que tiveram experiências marcantes lendo A Bússola de Ouro quando criança, que essa cena talvez seja a cena que é o momento pivotal do livro mesmo. É o momento em que você percebe o custo emocional da jornada da Lyra, o custo emocional Sim. da jornada de todas essas crianças e até que ponto esse magistério vai pra machucar a humanidade e a sociedade, assim. E eu acho que essa cena, ela, tanto no livro quanto na série, ela é devastadora. Eu diria mais, acho que até a sequência toda, porque a Lyra encontra essa, acho que é um outro ponto legal da gente falar da diferença do livro, que é uma coisa que eu divido muito com o Philip Pullman, que é que criança não é idiota. A gente acha que criança é boba, é Sim. idiota. E ele mostra isso tanto nas personagens, então a Lyra, o Roger, o Will, são todos personagens muito fortes, inteligentes, cheios de força de vontade, mas a maneira que ele escreve. Então ele escreve um livro que os publishers, né, que se vende pra criança, mas não é um Sim. livro pra criança, é um livro. Ele fala sempre muito isso. E diferente dos livros do C.S. Lewis e tal, onde as crianças elas têm que ser guiadas, onde tem uma proteção, onde a morte, né, tá lá, mas não tá. Aqui não. Aqui ele fala que, tipo, a morte é tão importante quanto a vida. E você tá sozinho enfrentando ela, né? É, exatamente. Você tem que aguentar. Então a Lyra, ela tá sempre nesse lugar de ser adotada, de perder gente, de perder Sim. carinho, perder afeto. E quando ela perde, vê alguém sem alma, imagina pra uma criança, você vê o seu amigo aqui e você pensar que o seu melhor amigo pode estar na mesma posição desse moleque Sim. e você ter que ter força suficiente pra levar ele pra casa. Mas eu acho que também a criança, né, trazer isso que a criança não é burra, é também mostrar que as crianças têm uma coragem, uma maturidade muito mais pura Exato. do que os adultos, né? Sim. Então você vê que ela é pragmática quando ela precisa levar o Billy pra casa. Sim. Que talvez até uma das questões aqui, que no livro é forte, que é o pó, porque o pó não pega nas crianças e pega nos adultos, né? Sim. Porque os adultos atraem o pó e as crianças não. É esse lugar de pureza, esse lugar Isso. de eu tenho que fazer, ou esse é o mundo que eu tô vendo, É né? isso. Não tem máscaras, não tem várias coisas na Não frente. tem camadas, né? Não tem filtros, né? Da Não tem forma que as filtros. crianças vivem. E aí, quando ela volta pro acampamento egípcio ali, a sequência inteira, né, da morte do Billy é muito bonita, porque tem desde esses encontros de todo mundo tá vendo, muito provavelmente, um humano sem um Demon pela primeira vez. Você tem essa fala que a Ana já trouxe do Lee Scoresby pra Lyra, e ele falando por que eles estão fazendo isso, que é sobre controle. E a gente vê, inclusive, a amizade da Lyra com o Lee Scoresby começando a fortalecer nessa cena. Porque você tá confiando, você tá, tipo, a gente tem que se proteger, porque é o que tá acontecendo. E acho que aqui é uma outra relação com coisas que a gente já passou no século XX muito, a gente tá retornando aqui, que é esse controle, né? Tipo, muito, desde a ficção até a vida real, é a gente deixar todo mundo igual e controlado, seja com telas de celular, seja Sim. com ideais políticos de qualquer espectro, seja com time de futebol, Sim. mas é tirar a sua humanidade falando, que é uma coisa que a igreja faz muito, né? Que não só a igreja, mas qualquer organização, Sim. seja uma empresa, seja de padronizar o sentimento. Então, Tirar a identidade, né? tirar a identidade. Quando você tira a sua alma, tira o seu demon, é isso que acontece. Parece que ele não estava lá. Exato. E aí você vira esse fantasma. E aí tem a cena que é de destruir o Ai, coração, Macosta. que é a Macosta com o outro filho mais velho dela e o filho mais novo, que tá sem o Demon. E ela praticamente dando a permissão do moleque ir embora. Sim. Né? Falando, vai, meu filho, aqui não tem mais nada pra você. Sim. E essa virada que tem dela, que quando o Jon Fall olha pra ela e fala, não, agora a gente tem que lutar. E ela, não, agora a gente tem que matar.
E eu acho que uma das coisas mais marcantes no momento em que a Macosta fala agora a gente tem que matar, é você perceber que ela fala isso na frente da Lyra. E quando você fala agora a gente tem que matar a pessoa responsável por isso, ela está falando na frente da Lyra que agora a gente tem que matar a sua mãe. Não, ela tá indo muito sangue nos olhos mesmo, né? Então são duas figuras maternas basicamente em conflito ali. E aqui você tem a Macosta com os filhos dela muito espelhando algumas coisas. Então você tem isso, a Macosta até então ela era o completo oposto da Miss Coulter, né? Então a Miss Coulter era violenta, ela queria o entendimento. Que a Miss Coulter não dava carinho pra Lyra, ela dava atenção. Que a Miss Coulter queria uma dominação, ela queria o encontro, a liberdade, né? Faz aí o que você quiser. Agora, tipo, é isso, ela chegou no nível. Sim. Né? Tipo, ela quebrou alguma coisa ali dentro dela que não tem volta. Agora não tem mais papo. Não tem papo. E aí o outro espelhamento que você tem da família Costa são os Demons. A gente começa vendo a fixação de um Demon pela primeira vez, entendendo o poder dos Demons com o filho mais velho da Macosta, e a gente entende o poder de não ter um Demon com o filho mais novo. Sim. Então você tem esse espelhamento muito forte que o Jack Thorne trouxe para a adaptação de como a família Costa também é uma família muito importante, tanto pra gente que tá assistindo, quanto dentro da trama. E que cena linda a cena do funeral, né? Porque existe algo mais simbólico em relação ao funeral do que pensar que as almas das pessoas presentes estão tristes. Sim. E é exatamente isso que a cena nos mostra, com a câmera no nível dos pés dos indivíduos, filmando os Demons, enquanto os Demons reagiam àquele funeral. E enquanto isso era cantado, que sua alma nunca deixe você. Exato. Sim. E aí eles fazem um tipo de velório que eu pessoalmente acho muito bonito, que é o velório, o enterro, né? Um enterro viking, que ali é um enterro egípcio, que tem a ver com fogo, tem a ver, né, com deixar o corpo embora do pó, vai queimar e cantar. E sempre cantar é uma tradição muito inglesa, né? Tipo, anglo-saxã, de cantar hinos, de cantar música e tal. Então é muito bonito. E a gente acaba o episódio no famoso cliffhanger, quando a Lyra, ela é sequestrada pelos papões, pelos gobblers, e ela tá indo pro mesmo lugar, da onde o Billy veio, onde o Roger tá, onde todas as crianças estão, e ela chega lá e ela percebe que ela vai se dar mal, e ela mente o nome dela. Então, o que aconteceria se ela desse o nome Lyra? O que aconteceria? A gente sabe que a Miss Coulter tá num Zeppelin indo pra lá. O que aconteceria se a Miss Coulter soubesse que ela tava lá, né? Tem muitas questões que a gente só vai responder no 6º episódio. E esse episódio, pra quem tá acompanhando aqui, a gente falando da jornada do herói, na teoria do Campbell, essa é a parte que a gente tá muito na parte do caminho dos desafios, né? Seria uma tradução. Então, literalmente, aqui a gente tá num caminho e tem vários testes que o nosso herói tem que passar para começar uma transformação. E uma transformação de quase aceitar o papel dele e aceitar que não tem nada a fazer a não ser não correr da luta, citando Milton Nascimento. Um grande exemplo que a gente pode citar nisso na história da mitologia são os trabalhos de Hércules. Exatamente. Então você tem Hércules, você tem Odisseu, né, que é a jornada do herói, a proto-jornada do herói e tal. Mas aqui você vê tudo que ela tem que passar de perder um amigo. Então é convencer os adultos que o aletiômetro não mente pra ela, porque ela tá ouvindo o instinto dela e ela tem que chegar lá. Ela tem que virar o herói. E aí quando ela tá em cima do Yorick, quando ela recebe, quando ela pega o Billy, quando ela traz o Billy pra casa, você vê que é o começo dessa virada da Lyra, onde quase ela começa a perder aquela candura dela ali, né? Essa parte da jornada que o herói ele tem que se ferrar, ele tem que passar por uma porrada de coisa, para do outro lado ele virar o herói que ele tá predestinado a ser, como no começo desse episódio a Serafina falou. Muito bem. E assim a gente fica doido pra chegar no episódio 6, porque agora a gente tá no norte, a gente tá em Svalbard, Sim. Tudo que a gente veio construindo até então, de juntar aeronauta com urso polar, com egípcio, com igreja, com explorador, com uma menina predestinada, com um moleque num outro mundo, tá tudo nesse lugar pra chegar. E a gente tem que descobrir o que eles estão fazendo com as crianças, o que tá acontecendo com os Demons, o que tá acontecendo com a Miss Coulter, por que ela tá fazendo isso? Ela vai chegar, não vai? Azrael, quantas questões. Mas isso no próximo episódio, e nos próximos episódios, eu diria, de His Dark Materials, o podcast oficial. Então a gente se vê lá, meninas. Um beijo. Até lá!
Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO, escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.